Bom, para a aula 72, tá? Considerações sobre a independência do Brasil. Primeiro eu vou começar a aula pedindo desculpa para os alunos do nosso primeiro ano aí, né? Porque o professor é meio louco, né? A última aula colocou aí como título no vídeo aula 60 e 70 e 71 no caso, né? Ou 60 e 70, 69 e 70 na verdade. Quando na verdade era 70 e 71, né? Então, perdoem aí a ocorrência, mas o ano já vai longe com tudo que passamos e a gente já tá meio quarta-feira. Literalmente, né? Quarta-feira. Até porque esse vídeo está sendo gravado na quarta, né? Devido ao problema que eu tive com o outro. Então, vamos prosseguir aí, né? Torcendo pro final do ano chegar logo. Mas enfim. Aula 72. Tá? Considerações sobre a independência da República. Bom, vamos discutir alguns acontecimentos aqui, tá? Antes de mais nada. Primeiro deles. Um pouco aqui, ó. Opacidade, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Esse primeiro parágrafo, né, fala sobre o movimento de independência e das condições singulares na qual esse movimento foi realizado. Até porque realmente as condições eram das mais diferenciadas, né, para que isso acontecesse. E ainda citando, né, do processo, o início na crise do antigo sistema colonial, século XVIII, afirmando também, né, que ele se aprofundou durante a descaracterização da dominação colonial. Olha, a transferência da corte foi num contexto realmente fora dos padrões. O retorno da corte também o foi, tá? Mas enfim, né, em 1808 aí, a gente vê, durante o primeiro reinado aí, que ele vai se estender até 1831 mais ou menos, né? E também podemos discutir um outro aspecto. Qual deles? Esse aqui, ó. O processo de independência como uma separação no interior do reino de Portugal, Brasil e Algarves. Existiam muitos interesses envolvidos, a própria família real, inclusive, das elites portuguesas presentes no Brasil ou estando em Portugal. Enfim, foi uma somatória de acontecimentos que colaboraram para não ocorrer da forma como muitos dos envolvidos esperavam, né? Então, essa continuidade de uma série de estruturas que ele fala já construída durante o período joanino, veja bem, ou que nasceram, né, no próprio período colonial, como ele cita. Se o processo teve um caráter conservador, sim, muitas delas continuaram, mas ao mesmo tempo não dá para esquecer que muitas mudanças ocorreram por conta disso mesmo. Então, realmente as coisas ali foram diferentes do que se esperava, tá? Então, nesse ponto, ninguém pode contradizer o que as pessoas falam sobre esse aspecto, e eu mesmo já disse várias vezes para vocês. Com relação a essas estruturas conservadoras, tá? Olha só, vou mudar a cor aqui um pouquinho para que vocês possam entender. Quem eram, né, junto dessas estruturas conservadoras aí, ó, o que a gente vai poder destacar? Novamente, com uma cor um pouco diferente, para não atrapalhar a visualização de vocês. Fronteiras e unidade territorial, algo que foi conseguido, ainda que muitos esperassem que não ocorresse, mas ocorreu. Centralismo político e econômico na cidade do Rio de Janeiro. Regime monárquico preservado nas mãos da família Bragança, aos trancos e barrancos. Controle do Estado pelas mesmas elites.
E aí a gente ainda vem na escravidão, né, que foi mantida aí, também reforçando essa herança social colonial aí, tá? E a própria Inglaterra, né, que manteve aí, né, grandes privilégios com o Brasil aí. Alguns diriam até, como o próprio texto afirma, beneficiada comercialmente nas primeiras décadas da independência. Óbvio que o reino não tinha apenas esse aliado, né, mas se utilizou do aliado que possuía. Isso é um fato, tá? E a gente ainda vê as agitações, né, violentas e rebeliões aí contadas ao poder de Dom Pedro, sediado no Rio de Janeiro entre 1820, no caso, e 1831 aí. Veja bem, o Dom Pedro também tomou algumas atitudes que contrariou a população. Nem tudo foram flores nesse meio de caminho. Ele foi muito aclamado durante um período, mas quando começou a governar e teve que pisar nos calos de alguns, ou mesmo quando tomou certas decisões impulsionados aí por suas paixões ou por suas posições políticas, ele desagradou a grupos que acabaram, obviamente, se colocando contra ele, tá? Então, a própria construção do Império Brasileiro, né, foi feita aí, por meio de repressão bélica dessas revoltas aí, né, tentando manter o poder centralizado aí nas mãos do imperador da capital. Com relação aos movimentos separatistas, tá, a gente também pode dizer que o movimento separatista brasileiro não foi pacífico e contou com o envolvimento de diversas regiões. Em muitos casos, a população não lutava ao lado do monarca, mas sim contra a presença dos portugueses e o poder imperial. A gente tem manifestações de grupos escravos que também vão ocorrer, né? E nesse caso eles aproveitaram aí a instabilidade política para lutar por sua liberdade, com o apoio durante um certo período aí da própria Inglaterra, pelo menos ideologicamente falando, tá? E aí a gente tem o processo de independência do Brasil. Comparando com os da América Espanhola, a gente vai ver diferenças entre eles. Então, olha, nas regiões da América controladas pela Espanha, a elite crioula assumiu o controle dos movimentos, e cada região teve proeminência no setor diferente, levando a uma conflagração territorial, ou uma fragmentação, territorial. No caso da América, né, ou do envolvimento popular na América Espanhola, diferente do caso brasileiro, aqui a coisa já foi menos coesa, né? A população não lutou juntamente com a elite crioula contra a dominação colonial espanhola e os partidários do rei da Espanha, né? No caso do movimento popular dentro da América, tá, gente? Tem diferenças aí, porque a população agiu de uma forma lá e no Brasil foi outra forma completamente diferente. Então, essa opção, ou escolha, entre aspas, aí do regime republicano, como vocês podem ver aí, é uma das principais distinções entre os dois processos de independência. Tá? No Brasil, o regime foi monárquico, tá, escolhido. E os movimentos aí, né, que vão ter características comuns. Ambos os processos de emancipação surgiram no contexto de invasões napoleônicas na Península Ibérica e contaram com o apoio da Inglaterra, como eu já tinha dito. Para o primeiro exercício, a resposta correta é a letra E, né? Questão do Enem. Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir uma sociedade política territorial diante das características e práticas herdadas da colonização. Relacionando o projeto de independência à construção do Estado Nacional Brasileiro, a sua particularidade decorreu da afirmação de um regime constitucional monárquico que garantiu a ordem associada à permanência da escravidão. E exercício 2, né, da MEC em São Paulo, a independência brasileira é fruto mais de uma classe do que da nação tomada em seu conjunto. Identifique a alternativa que justifica e complementa o texto. O movimento da independência foi uma ação da elite preservando seus interesses e privilégios. Letra B, tá? E aí, para a tarefa mínima e complementar, tá?
Lembrando aí que a gente está falando da aula 72, né? Para não cometer a gafe que eu cometi lá na última aula, beleza? Gente, até mais. Fui.